E aí, beleza? Eu sou Kleber Custódio, daqui é o canal Só Música Sem Segredo. Aqui a gente tem o objetivo de passar informação pra você sobre produção musical, mixagem, masterização, tudo que tem a ver com criação de música. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Deixa o like pra não perder nenhum conteúdo e conteúdos de qualidade como esse daqui que eu vou passar pra você hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um novo lançamento da Plugin Alliance, tá? Que é o Lindell 69. A gente consegue perceber que é um channel strip da mesa da Helios, né? Eu já falei sobre o plugin da Helios, da Waves aqui no canal, eu vou deixar aqui em algum lugar do card, depois de terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que vai agregar bastante informação para você. Lá no vídeo que eu tô te sugerindo, eu falei um pouquinho mais da história por trás, né, da mesa, do Channel Strip da Helios. Então nesse vídeo eu vou me ater um pouco mais às funcionalidades específicas desse Channel Strip, tá? Que a gente também não vai falar sobre o que é compressão, sobre como funciona o gate. Eu vou me ater às funções específicas desse Channel Strip e a gente vai fazer algumas análises aqui, bem bacanas, tá bom? Bom, então esse daqui é o cara, tá bom? A gente tem um channel strip aqui como é já padrão da Lindell, né? É bem parecido com a série 80 lá da Neve que eles também fizeram, beleza? Você tem uma seção aqui de pré-amplificação, equalização, dinâmica, né? Que é o compressor e o gate, e a seção de saída, né? Onde você pode regular o volume da saída do seu material. Vamos começar falando um pouquinho das funcionalidades dele, tá? Você tem aqui uma seção de AB, onde você pode fazer duas pré-definições de equalização, de compressão e fazer uma comparação. Então você pode fazer uma diferente para o A, uma diferente para o B. Quando você aperta nessa setinha, ele compia, né? E aí você consegue fazer o AB de duas pré-definições de setting aqui do seu channel strip. Aqui você tem o sinal de input, ou seja, você vai colocar mais sinal para dentro desse cara, e aqui o output geral que você vai colocar, vai compensar, né? Se você teve uma alteração na estrutura de ganho, você vai compensar por esse cara aqui. Tem uma diferença entre você compensar o output nesse botãozinho aqui ou compensar o output por aqui. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Aqui em cima ainda você tem algumas configurações bem bacanas. Você consegue colocar, por exemplo, ver, né, qual que é a versão do plugin, consegue calibrar ele, ou seja, você está falando qual que é o sweet spot desse plugin. Por padrão, pelo menos na Plugin Alliance, vários plugins, eles vêm com a leitura, né, onde 0 no VU é igual a mais 4 dBU. Eu já falei também sobre isso aqui no canal, você vai encontrar bastante informações sobre isso aqui, tá? Você tem o controle de oversampling, de noise, que é um ruído que vem com a mesa analógica, então eles emularam isso aqui. Você pode, aqui no caso do oversample, colocar até 16 vezes. No caso do ruído, você pode deixar ele ativo ou desligar e deixar um som um pouco mais clean. Isso é permitido no digital, né? Analogicamente a gente não teria como fazer isso. A gente tem um controle aqui, ó, de sensibilidade muito legal. O que acontece aqui? O compressor da mesa, ele foi calibrado, né, para a época ali das décadas de 60, 70. Ele foi calibrado numa altura, né, para começar a fazer a compressão e a limitação de nível da época, né, de nível elétrico, né, para você chegar nele e ele começar a fazer a compressão ou a limitação. Hoje, com a tecnologia e com a mudança, né, no digital, a gente está tendendo a criar um headroom para baixo, né? Antigamente você podia mixar nos analógicos ali batendo em 0 e você tinha um headroom para cima ainda para criar soft clipping, para trazer coloração do seu equipamento. No digital a gente não tem isso, a gente tem o 0 e a gente tem que criar um headroom para baixo. Com isso, veio a possibilidade da gente começar a mixar um pouco mais baixo do que a gente precisava no âmbito analógico, né? Porque no âmbito analógico, se você mixasse muito baixo, vinha muito ruído dos equipamentos e o noise floor ficava muito perto do sinal. Então, você tinha que encontrar um balanço para o noise floor não ficar tão audível na sua track. Como no digital a gente não tem isso, a gente cria um headroom para baixo, então tende-se a trabalhar com um nível um pouco mais baixo. Então o que eles fizeram aqui? Para você não perder a sensibilidade do threshold do seu limiter ou do seu compressor que você tem aqui, você tem três possibilidades. Você tem aqui o low, que é o default, né? Então é como se o threshold tivesse estabelecido na versão original da mesa. Se você coloca em mid, o que ele faz? Ele pega seu threshold e desce 7 dBs para baixo. Ou seja, ele fica mais sensível, você consegue colocar sinais mais baixos e mesmo assim conseguir trigar o seu compressor. Então você consegue mudar o headroom mesmo só do compressor. Esse primeiro headroom aqui é a calibração do seu sinal, onde o seu THD vai funcionar de uma melhor forma, dependendo do sinal que você está entrando.
E aqui eles colocaram específico só da seção dinâmica também para você poder mudar o headroom desse threshold, para poder trabalhar com ele com sinal mais baixo, com sinal um pouco mais alto, tá? Então você tem aqui, ó, o low, que é o padrão, você tem o mid, que ele vai descer o threshold 7 dB, e você tem o normal, que ele desce 15 dB, ou seja, ele fica bem mais sensível, você precisa de bem menos sinal para que ele faça a operação tanto de dinâmica, de compressão, quanto limitação aqui nesse caso, tá? Então, a gente já tem aqui uma seção de limiter, por exemplo, que a gente pode ativar ou desativar. A gente não tem controle de threshold desse limiter, o threshold dele é fixo. Então, a gente não tem controle aqui, mas por esse botão a gente consegue fazer com que o threshold do limiter fique num determinado nível, né? Então, se você coloca aqui, por exemplo, em normal, ele vai descer 15 dB e ele vai ficar muito mais sensível. O que pode dar uma versatilidade enorme aí para o seu material, se ele estiver muito baixo e na sua estrutura de ganho da sua mixagem você não quiser aumentar ele, você pode descer o threshold através desse botão. Eu achei super interessante essa função aqui. Aqui você continuando, você tem como alterar o tamanho do plugin. Aqui ele está em 100%, mas você pode mudar, dependendo do seu monitor aí, ele vai aparecer de uma forma um pouco maior, um pouco menor, você pode ajustar ele por aqui. Aqui você consegue habilitar o sidechain do compressor e o sidechain do gate, beleza? Então, sem novidades por aí. Seguindo aqui, a gente tem dois VUs aqui, né? Esse VU vai medir a entrada ou a saída do seu sinal. Dependendo se você colocar aqui, ó, se você tiver em in, ele vai estar medindo o quanto está chegando para dentro desse cara. Se colocar em out meter, ele vai estar medindo a saída, tá? Então você consegue fazer essas duas possibilidades aqui. E aqui é o gain reduction do compressor, ou gate, né, da seção dinâmica. Então se você estiver comprimindo, ele vai mostrar a quantidade de compressão, o gain reduction aqui para você, tá bom? Logo aqui embaixo a gente tem a seção de pré-amplificação, onde a gente tem o controle de THD, lembrando que em 0 ele está exatamente da forma que foi emulado a mesa, o hardware lá que a Plugin Alliance junto com a Lindell emulou. Se você colocar em menos 30, você vai estar diminuindo o THD, em mais 30 você aumenta o THD da mesa, coisas do digital também, que você tem um controle absurdo aqui. Você tem o controle de ganho, que é o controle da pré-amplificação, então quanto mais ganho você der, mais sinal você está colocando para dentro, né, do seu channel strip aqui. E, consequentemente, mais alto vai ficar o seu som, né? Então você precisa dar um ganho aqui, mas depois você precisa compensar na saída aqui para que você faça uma boa estrutura de ganho. Caso você não queira fazer essa compensação e queira que o plugin compense automaticamente, é só você ativar esse botão aqui, ó, Unity. Esse botão, ele garante que seu som vai ficar em ganho de unidade. Ou seja, quanto mais ganho você coloca aqui, com esse botão ativo, ele não vai te dar mais ganho na saída. Ele simplesmente vai sempre compensar. O que vai começar a acontecer é que você vai começar a distorcer o seu sinal na própria pré-amplificação da mesa. Então ele vai começar a saturar. Pode ser interessante para alguns casos, para outros não, tá? Mas com esse botão ativo em Unity, você não vai ter diferença de volume, tá? Então, eu trabalho bastante com esse botão ativo aqui. Aqui, em menos 20 dB, é um botão de pad. O que ele vai fazer? O seu sinal entra nele. Se tiver muito alto e você não quer que seu pré-amplificador distorça já, você pode dar um pad nele. Alguns microfones têm essa opção também de você dar um pad ali, diminuir um pouco do sinal antes de ir, né, para a parte do pré-amplificador desse cara aqui. Então, antes de ir para a pré-amplificação, ele dá um pad de 20 dB, tá? Para que você distorça menos seu sinal. Se você tiver com Unity ativado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar 20 dB, vai passar pelo pré, e aí automaticamente lá na saída, depois tudo que você fizer, ele vai compensar esses 20 dB também. Então você não vai sentir diferença de volume, a não ser pelos THDs e distorções que você pode utilizar com esse cara aqui, tá bom? Então é super importante você entender isso tudo, a estrutura de ganho, o caminho do sinal. Sem isso, provavelmente as mixagens que você gosta é na sorte, tá? Então você precisa entender todos os parâmetros e como funciona o Signal Flow dentro do plugin para você tirar os melhores resultados. Bom, seguindo aqui, a gente tem a seção de equalização, tá? E esse equalizador me chamou a atenção por uma coisa, tá? Aqui, basicamente, você tem a seção dos highs, onde você pode dar boost ou atenuar, tá? Em qual frequência, Kleber? Aqui ele te dá a opção em 14, em 10K ou 6K para cima, tá bom? Vamos dar uma olhada na curva desse equalizador. Eu tô aqui, ó, com esse cara que tá mostrando para mim a curva. É um plugin gratuito, tá? Da Berton.
você consegue analisar curvas de equalização, que serve bastante aqui para nossa didática, tá? Então, ó, quando eu dou um boost aqui, ó, você pode analisar ali, ó, que ele dá um boost lá em cima. Só o fato de colocar esse cara aqui, ó, deixa eu voltar tudo aqui, só o fato de colocar esse cara, ele já começa a dar um corte ali, ó, nas frequências subsônicas, lá para baixo, lá de 20 Hz, e nas frequências supersônicas também. Então, ele começa a cair aqui, ó, a partir de 11, mais ou menos, 11K, 12K, ele já começa a decair o seu sinal, tá? Quando chegar lá para cima de 20K, você já perdeu bastante informação. Só o fato de incluir esse cara, ele já traz isso para o seu sinal. Então é importante você saber disso, ó. Quando eu desligo, ele fica flat. Quando eu ligo, ele já traz essa característica. Outra coisa que a gente pode observar também é que você tá vendo que ele tá meio que balançando aqui, ó, essa análise. Por quê? Porque a mesa tá com ruído. E a gente pode desligar esse ruído exatamente onde eu falei aqui, ó, em noise. Se você vir em noise aqui, ó, é só você vir aqui e colocar em off. Então agora, se você observar, não temos mais ruído aqui, ó. Não tem mais o analisador ali tremendo como se tivesse um chiado, ó. Vou ligar de novo. Ó, agora ele tá chiando, tá vendo? E eu posso vir aqui e desligar o meu ruído. Todas essas configurações que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode salvar como default. Então, por exemplo, vamos supor que você gosta da sua estrutura de ganho calibrado em menos 20, menos 18 ali mais ou menos. Você pode vir aqui, colocar em menos 20 ou menos 18 e salvar como default. E aí sempre que você abrir uma instância, independente do canal, ele já vai abrir nessa configuração. Isso serve para o oversample, pro noise, tá bom? Então você consegue fazer dessa forma aqui. Outra possibilidade que você tem é de vir aqui, ó, e setar para todas as instâncias. Então vamos supor que você usou uma instância para caixa, uma instância para o bumbo, uma instância para o baixo, e aí você quer mudar o headroom de todos os plugins. Em vez de você abrir um por um, você pode vir aqui e vir em setar para todas as instâncias. Então tudo que você fizer nessa instância vai servir para todas as instâncias inseridas no seu projeto. Então você tem essas possibilidades aqui, essa flexibilidade. Vou deixar o noise desligado por enquanto, beleza? E vamos seguir analisando a curva desse cara, ó. Então, quando eu venho aqui e coloco um high shelf aqui, na verdade é um high shelf para cima da frequência que você determinar aqui. Mas como por padrão ele já tem um filtro ali que corta meio os agudos e as frequências subsônicas, dá uma impressão de um bell bem largão aqui, ó, tá vendo, ó? Então, essa é a curva que você vai ter com esse cara aqui, tá bom? Você ainda consegue, por exemplo, mexer aqui ó, no mid, que é as frequências média altas, tá? E como que funciona isso, Kleber? Você tem algumas possibilidades, 700, 1K, 1K e 400, 2K, 2.800 mais ou menos, tá vendo, ó? Então, você tem essa possibilidade, você só tem um knob aqui, ó, que você pode vir aqui e dar o boost. Porém, esse botãozinho aqui, ó, vai selecionar se você vai estar dando boost ou vai estar atenuando aquela frequência. Então, aqui ele está em boost, se eu clicar uma vez, ele vai cair e vai fazer um corte naquela frequência. Então, o mesmo knob vai te possibilitar fazer boosts ou cortes na frequência. Nota o kill desse cara aqui, que é bastante estreito, né? Olha só, ele, de acordo com que você muda a frequência, ele fica mais gordinho o kill. Você não tem controle de kill aqui, mas de acordo com a frequência que você escolher, ele já vai ter uma pré-definição de kill, o que deixa a coisa mais musical e mais intuitiva, sem você precisar ter muitos botões para chegar no som. Então presta atenção, ó, 2.800, o kill é mais fino, olha lá, conforme você vai subindo, ele vai estreitando o fator de qualidade aqui, que é o kill. Olha só, em 2K é bem largo, né, o seu kill aqui, isso é super importante você entender para você chegar no som que está na sua cabeça, tá bom? A gente tem aqui uma seção de bass, né? E esse é o filtro que me surpreendeu um pouco. Porque quando eu falei, por exemplo, do Helios da Waves, o Studio One tem um nativo aqui também. Quando você vem aqui, ó, você tem o ponto zero desse botão. Se você coloca para cima, você começa a falar para ele qual frequência você quer dar um low shelf. Ou seja, de 300 para baixo, de 200 para baixo, de 100 para baixo, de 60 para baixo, e aí você vai comandar isso nesse botão. Olha só como que é largo, com que o bem largo esse cara. Quando você coloca em 100, como você tem um corte nos graves, você tem assim, uma impressão de um bell bem largo aqui, ó. Tá vendo? Em 200 já é um bell bem mais estreito, olha só. Em 300 mais estreito ainda. Então é fundamental você conhecer o equipamento que você trabalha.
Caso contrário, você não vai conseguir chegar no som que tá na sua cabeça, tá? Você também tem a possibilidade de vir para baixo com esses botões aqui, ó. Aqui você só consegue colocar frequências, né? Se você tiver do 0 para cima. Do 0 para baixo, ele vai atenuar ali com a frequência alvo em 50 Hz mais ou menos, ele vai atenuar em shelve aqui. Dá uma impressão que é um filtro de low cut aqui, né, no caso, mas é um shelf, tá? É que a gente não consegue visualizar aqui, pelo menos dentro dessa escala aqui, não. Mas é um low shelf, ele vai abaixar um pouquinho em 3 dBs, em 6 dBs, 9, 12 ou 15 dBs. Kleber, qual frequência? A frequência de corte de 50 Hz, conforme está descrito aqui, tá bom? Kleber, então não tem filtro esse equalizador? Tem, você tem 3 possibilidades de filtro aqui, ó, que é esse botão aqui, filter. Em 0 não está filtrando, você pode colocar um filtro aqui em 40 Hz ou um filtro em 80 Hz. Nota que é um filtro com ressonância. Então, a partir do momento que eu coloco esse filtro, ele corta o que está um pouquinho abaixo da onde eu coloquei e ele já traz uma certa ressonância. Isso é ótimo para bumbos, para baixo, tá bom? Onde você corta um pouquinho das frequências subsônicas, mas compensa isso para te dar uma sensação que ainda continuou pesado o seu som, vamos dizer assim, tá? Então você tem essas opções aqui. Aqui você pode ligar ou desligar o equalizador e aqui você pode deixar ele em pós Dynamics, ou seja, o equalizador vem depois da seção de compressão e gate, ou pré, ou seja, ele vem antes, então você equaliza para mandar para o compressor ou você comprime para mandar para o equalizador, tá bom? E o que eu falei para vocês que me surpreendeu esse filtro foi que nas outras instâncias e na mesa original do Helios também, algumas mesas, né, de acordo com a Waves e com a própria Presonus, eles entenderam que quando você coloca em 60 Hz aqui, ó, automaticamente você já dá um boost ali dali para baixo, tá? Não acontece isso nesse channel strip, olha só, eu tô aqui em 0, quando eu coloco em 60 Hz, ele simplesmente subo todo o sinal, ó, tá vendo? Todo o sinal vai para cima, ó, percebeu? Já se eu tiver com a emulação, por exemplo, do próprio Studio One, desliguei aqui o plugin Alliance, tá? Vou ligar o Fat Channel do próprio Studio One, essa é a emulação do equalizador do Helios, tá? A gente tem aqui também uma emulação no Studio One. Quando eu ligo esse cara e eu coloco em 60 Hz, olha o que acontece. Automaticamente ele já dá o boost para mim, eu não preciso nem dar o boost aqui, ó. Ele já dá o boost só de eu ativar o filtro, tá? No caso do Helios da Waves, isso também acontece, ó. Ligando aqui o Helios da Waves, quando eu venho aqui e coloco 60 Hz, olha só o que acontece, ele já dá um boost aqui para mim, ó. Tá vendo? Sem eu ter a necessidade de dar mais boosts, e eu já estava acostumado com esse tipo de sonoridade. E aí eu fui testar isso no Helios 69 aqui, você não tem isso dentro desse channel strip, tá? Você precisa dar realmente o boost, caso contrário ele só vai aumentar o volume em todas as frequências, em todos os aspectos aqui, tá bom? Então, esses são os tipos de coisas que vai fazer você escolher um ou outro, entendeu? De uma empresa ou de outra empresa, tá bom? Mas você precisa estudar para você saber essas diferenças e não achar que é tudo a mesma coisa, tudo igual, ou que eu preciso de todos os plugins grátis e promoções do mundo, sendo que você não conhece o que você tem na mão, tá? Então é super importante isso. Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho da seção dinâmica, agora correndo um pouquinho mais para o vídeo não ficar tão grande, tá? Você tem a seção de sidechain aqui do compressor, ou seja, ele tá desconsiderando as frequências graves na detecção, tá bom? Então ele tá só enxergando, você vai desconsiderando, ele enxerga só os médios agudos ali, mas quando comprimir, comprime o grave também, tá bom? Aqui você tem um controle de mix, onde você pode fazer uma compressão paralela. Aqui você liga, desativa o limiter, que eu falei para vocês, que você pode mexer no threshold dependendo da configuração aqui, tá bom? Controle de ratio normal, controle de release normal. Aqui você não tem controle de ataque. Na verdade você tem, mas assim, não é um controle tão permissivo hoje, onde você pode selecionar exatamente. Você só tem 3 controles aqui. Ou é fast, ou é mid, ou é slow. Ou seja, ataque rápido, médio ou lento. Deu, acabou por aí. Já no release você tem alguns chaveamentos, ó, 25 milissegundos, 50 milissegundos, 200, então você tem alguns chaveamentos para você manipular melhor. Aqui controle de threshold, controle de input, esse input aqui é o quanto está entrando no compressor, tá bom? Aqui é o input onde está entrando no channel strip. Aqui é o controle de input do pré-amplificador. Aqui é o controle de input quanto está entrando no seu compressor ou limiter, tá bom? E aqui no output, nesse output aqui, é o que está saindo do compressor
ou gate. Fique esperto nesses lances, tá bom? Isso aqui tem tudo a ver com a sua estrutura de ganho, beleza? Aqui você liga ou desliga a seção dinâmica, ou seja, compressor e gate também, sendo que quando você está ligado à seção dinâmica, você pode ainda manter o gate off, habilitar se você quer usar o gate mesmo ou se você quer usar o expander, tá bom? Então eu vou deixar o gate off aqui. Esse NVL aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma curva onde ele vai desconsiderar também os graves, tá bom? E vai considerar mais a leitura das frequências médias altas e altas, tá bom? Isso aqui ele recomenda se você for usar num canal master, por exemplo, aonde vai te evitar ter pumps, né? Com as frequências baixas entram no compressor e ele acaba comprimindo todo mundo. Então, embora você tenha um controle de sidechain aqui, se você ligar esse botão, ele ainda vai fazer uma desconsideração um pouquinho dos graves ali para deixar o seu compressor um pouco mais musical. Não precisa ser só em masterização, claro, você pode analisar o seu material aí e tirar o melhor resultado. Em Smash é o contrário, quando você liga o Smash aqui, ele vai acrescentar mais 20 dB na entrada do seu processador dinâmica, o que vai deixar ele muito louco e muito agressivo também, tá bom? Eu costumo falar que é como o 176 que você ativa os 4 botões ali, é claro que a sonoridade é bem diferente disso, mas é para ele ficar muito mais agressivo. Então ele compensa 20 dB dentro do seu compressor para que gere muito mais distorção harmônica. É ótimo para fazer compressão paralela de bateria, por exemplo. Essa é a seção de dinâmica. Aqui a gente ainda tem o expander, tá? Ou gate, onde a gente pode verificar aqui, ó, o quanto ele está expandindo o seu sinal. Aqui também vai aparecer vermelhinho enquanto está limitando. Você tem o range, release, ataque também rápido, médio ou lento, o threshold. Aí você tem aqui, ó, o hold, tá? Que é uma manipulação para falar para o release esperar, ou seja, baixou o sinal, o hold fala, espera um pouquinho o release, agora pode ir. Aí o release, posso ir? Pode. Então eu vou começar a decair o sinal. É mais ou menos assim que funciona, tá? Se você tem dúvidas sobre compressor, equalizador, ferramentas baseadas em tempo, tudo lá dentro do curso Sua Mix Sem Segredo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Eu explico tudo com detalhes. Se você conhece minha didática, você sabe que eu não vou te decepcionar, né? Então, e aqui a gente tem como inverter, né, o threshold. Você tem como fazer com que está abaixo do threshold ser reduzido ou que está acima do threshold ser reduzido. Não é o objetivo a gente falar sobre gates aqui, tá bom? Só falar o que o plugin tem. Aqui em cima você tem a parte de TMT, né, da própria Plugin Analyze, uma tecnologia testada e aprovada pelo mercado. Em praticamente todos os plugins deles, eles têm essa tecnologia, eu falo disso direto aqui. No caso, em canais estéreo aqui, você tem um canal 1 e o canal 2, onde muda a impedância de um canal para outro, isso te dá uma profundidade maior, isso te dá uma abertura estéreo maior. Ou você pode clicar nesse botãozinho e deixar os dois linkados, então agora fica uma coisa mais digital, é o mesmo canal no seu estéreo que está rolando, tá? Aqui você tem como fazer isso randomicamente, então você vai procurando, porque a Plugin Analyze emulou para 72 canais dessa mesa, então cada canal responde de uma forma diferente. Então você pode vir aqui, ó, randomicamente e ver qual que é a coloração que mais te agrada. Se você fizer aqui em mono, você vai estar mexendo nessa instância desse plugin, então ele vai fazer esse randomicamente dentro da instância. Se você fizer aqui, ó, em all, ele vai randomizar todos os plugins que tiverem inseridos na sua mixagem, tá bom? Então ele vai mudar esses canais aí, vai te dar umas colorações diferentes. Aqui a gente tem a seção de saída, cut, onde ele vai simplesmente cortar o seu sinal como se fosse um mute da mesa, ele vai mutar. Pode inverter a fase desse cara aqui também. E aqui você tem um controle de saída, tá? Onde você pode dar mais ganho ou menos ganho depois no final do seu processo todo. Uma coisa super importante aqui é que esse knob aqui, ele tá antes do último processo de amplificação do seu channel strip. Ou seja, quanto mais você crescer esse ganho aqui, mais sua amplificação de saída vai estar saturando e mais coloração, mais harmônicos você vai estar trazendo. E essa é uma das principais diferenças de você compensar a saída ou tirar a saída por aqui, por esse knob aqui, ou vir aqui em output e tá por aqui. Aqui sim é depois da última pré-amplificação do seu channel strip. Aqui é antes, tá bom? E aqui, esse outro controle de saída é o controle de compensação do compressor. Tá entendendo por que é importante entender roteamento de sinal e o que tá acontecendo aqui, né? Isso muda completamente sua estrutura de ganho e como você vai se portar quando for utilizar um plugin desses, tá bom? Bom, pessoal, pra gente não passar a aula inteira sem ouvir nada, embora o vídeo esteja ficando grande, eu vou fazer umas manipulações aqui na voz, na guitarra, pra gente conhecer um pouquinho do timbre desse cara aqui, tá bom? Depois eu falo o que eu fiz aqui, vamos ver.
Olha só, a característica da pré-amplificação que eu falei. Coloquei em ganho de unidade, ele sempre vai compensar a saída, então não vai aumentar o sinal. Mas se eu der muito ganho, ou se eu chegar no sinal muito quente, ele satura o sinal, olha só. Percebeu? Essa é a saturação. Não quero nada disso, também não vou trazer THD, porque eu acho que já tem demais. Vamos lá. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. É bem bonito o ar. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Já amei o compressor. Super sutil, super gentil. Vamos lá. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Amei esse compressor, super gentil pra voz, mano, perfeito, tá? Vamos tentar dar uma olhadinha, por exemplo, numa guitarra aqui pra ver como que ele se comporta. Muita agressividade, muita gentileza ao mesmo tempo, né? Esse reverb que vocês estão ouvindo já veio printado na track. Eu dei uma comprimida aqui, ó, bem razoável, com o ataque bem rápido. A gente ouve a compressão, mas eu acho que é uma compressão mais artística que eu quis fazer para essa guitarra. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô buscando aqui, tá? Ouve aí de novo. Vamos ver com os dois, a voz e guitarra. Vou desligar o channel strip dos dois. Tô sendo bem agressivo aqui, mas você sente a maciez desse compressor, né? Você consegue ouvir aquela coisa das mesas analógicas mesmo, né? Esse compressor super gentil. Tô bem animado com esse cara aqui, viu? Vamos dar mais uma última olhada aqui num piano, só pra gente terminar o vídeo aqui, tá? Cara, outra coisa, né? O piano. Eu dei bastante ar aqui, ó, de 6K pra cima pra dar uma clareada nesse piano. Tirei um pouco de 700, porque eu entendo que é onde a guitarra tá, nesse caso.
Aqui também reduzi 15 dBs aqui de 50 Hz para baixo. Claro que o piano não tem muita informação em 50, mas como o filtro a gente viu lá atrás é bem amplo, né? Ele tem é um pouco mais preguiçoso, ele já começa a pegar bem, desde lá de cima. Ele deu uma baita amaciada ali nos meus médio graves desse piano aqui. Ouve aí de novo. Dei uma ótima comprimida aqui. Confesso que esse piano me irrita em várias coisas, tá? Aí já vai um toque extra para você que ficou até aqui nesse vídeo. Eu vou te dar uma dica extra aqui da própria produção musical, tá? Presta atenção no piano aqui, como que foi executado esses acordes, tá? No caso, parece que o cara tava com um pedal de sustain e trocou o acorde, mas não desativou do pé o pedal de sustain. Então, como ele faz dois acordes ali, eu acho que é um Fá sustenido e um Dó sustenido ali, maior, o que acontece? Quando ele muda pro Dó, o Fá sustenido continua suando, e aí dá um choque com a terça, né, do próximo acorde que vem, e isso começa a dar conflito de frequência, aí você vai tentar resolver tudo no equalizador, só que o problema já veio de antes, né? Você só consegue resolver isso no equalizador caso você consiga analisar o áudio, e é isso que eu ensino dentro do meu curso, tá bom? Vamos lá. Tenta prestar atenção nessa nota do primeiro acorde, ó. Tu, tá... Tá, tá. Ainda não percebeu? Nota que eu vou cantar agora pra você e ele vai trocar o acorde e o Fá sustenido vai continuar rolando. E isso pra frequência é terrível, olha só. Primeiro, aqui ó. Tá... O Fá sustenido tá lá, ele trocou o acorde, ele tá tocando o Fá natural e o harmônico do Fá sustenido ainda tá rolando. E aí começa a dar muitos conflitos. Vai lá, última vez, treinando o ouvido, hein? Bônus pra você que ficou até aqui agora. Isso é terrível. Tem várias formas da gente tentar resolver isso, mas se você não estiver atento e ficar querendo colocar equalizador só porque tá achando que tá embolado, você nunca vai se atentar para esses tipos de detalhes, tá? Olha só como dá conflito com a guitarra quando coloca os dois para tocar junto, olha só. Principalmente quando a guitarra faz a segunda frase, tu, tá, tá. Os harmônicos do piano tá camuflando completamente porque o cara não tirou o pé do pedal ali, né, pra acabar com aquele acorde antes de mudar. Então isso dá um conflito terrível. Ah, Kleber, como é que eu faço pra resolver esse tipo de problema? Primeiro, sabendo que ele existe. Se você ficar querendo saber mais sobre o channel strip que eu mostrei pra vocês do que sobre a análise do áudio, você nunca vai perceber isso. No caso, eu coloquei um Pro Q3 aqui só pra você ver a diferença que faz quando você entende essa análise do áudio. Olha só. Ah, Kleber, o que você fez? O que você tirou? Eu tirei algumas frequencinhas que tem a ver exatamente com esse Fá sustenido que eu falei. Eu ensino sobre essas coisas lá dentro do meu curso, então se você quiser aprender áudio de verdade, não ter mais só técnicazinhas, te convido fortemente, vem fazer parte do Sua Música Sem Segredo. Fica ligado, porque nos próximos dias eu vou dar bastante novidades sobre o curso, que eu tô reformulando algumas coisas aqui. Então se você tem interesse, deixa aqui embaixo no comentário, me chama também no Discord, todos os links estão aqui embaixo, no Telegram, no Instagram, me chama, tá bom? Fala que você tem interesse e os links estão aqui embaixo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então, tá aí, mais um vídeo, agora você sabe usar esse cara, lançamento da Plugin Alive, você já entendeu como ele funciona, já entendeu o som dele, ganhou dicas extras ainda. Agora, como gratidão, deixa um like aí pra mim, por favor, deixa um comentário aqui também se você gostou, me segue em todas as redes, principalmente o Discord, tá bom? Desafio você e eu quero meio que te provocar a entender um pouquinho mais sobre o Discord, sobre essa ferramenta, eu não sou patrocinado nem nada, mas por lá... Pode ser que tenha um sábado à tarde e eu faça uma live direto por lá
exclusivamente para vocês que são inscritos aqui do canal. Então, recomendo para vocês, segue lá no Discord, que aí eu também não fico enchendo o saco de vocês lá, eu só mando quando eu vejo que realmente faz sentido algumas informações, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma ferramenta que você pode usar no celular, no computador, funciona como Telegram e outras ferramentas a mais aí, tá bom? Então fica aí a minha recomendação, mais um plugin desmistificado aqui para vocês. Segue, deixa o like, manda para os seus amigos aí para eles conhecerem também esse channel strip maravilhoso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, espero ter ajudado. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.